você que busca uma oportunidade de trabalho. As vagas de emprego para Patos de Minas e região. Tudo isso e muito mais, agora no Meu Emprego. Como você ouviu na vinheta de abertura, entra comigo agora no Circuito Brás Paulo, professor Brás Paulo, e o nosso convidado de hoje, que eu deixo a apresentação por conta, é claro, de quem vai conduzir a entrevista. Brás Paulo, boa noite. Salve, salve, boa noite. Bom demais estar aqui, Matheus. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. E eu tenho a alegria, a satisfação de estar aqui hoje com o Eduardo, né? O Eduardo Soares é presidente do Sindicomércio e ele está nessa luta, né, do comércio, não é de hoje. Eu lembro que eu era office boy lá no centro, trabalhava pro Toninho do Palácio Calçados e o Eduardo já estava mexendo ali com loja, com fábrica, tecido, aquela loucura. E é muito interessante perceber, e o tempo mostra isso, que a nossa cidade, né, Eduardo, ela foi construída a muitas mãos. Ela foi construída por várias pessoas, de vários grupos. Não é só o agronegócio, como não é só o comércio, é a soma de tudo isso, porque é fazendeiro que tem comércio, é comércio que tem fazenda, e enfim, tem toda essa questão. E ter você aqui conosco nessa semana que a gente dedicou à questão do trabalho, né? Dia 1º foi o dia do trabalho, e a gente sabe que é um 1º de maio muito sui generis, muito diferente dos outros, não tanto do ano passado, mas com certeza no 1º de maio de 2020 nós não imaginávamos que um ano depois nós estaríamos numa situação, não vou dizer que seja pior, mas numa situação que é ainda muito semelhante àquela. Pode ser que nós tenhamos tido avanços, pode ser que alguma coisa tenha ficado para trás. Como é que você, Eduardo, que está ligado ao Sindicomércio, tem visto essa situação como um todo? E depois eu vou te fazer algumas perguntas mais específicas. Mas nesse momento, você que está ligado diretamente ao setor, como que você e seus pares estão percebendo esse momento? Principalmente aqui na região, aqui em Patos de Minas. Ô Braz, boa noite, uma satisfação enorme aqui, te agradecer pela confiança, pelo convite, a todos os participantes dessa live, juntamente com o Matheus, né? Dar boa noite para todo mundo. E nós estamos aí à frente da entidade, né? O Sindicomércio, que representa essa gama enorme de empresas do setor do comércio, da prestação de serviço aqui na nossa cidade, e onde significa falar em torno de 9 mil empresas, Brasil, em cerca de 26 mil empresas. Então, nesse sentido, esses setores são fundamentais, né, para garantir o sustento de várias e de grande participação das famílias de Patos de Minas, né? E essa situação, né, essa situação pandêmica, esse problema da saúde que afetou diretamente a questão da economia e em consequência o emprego, né? Desde o ano passado nos causa bastante preocupação, né? E muita vamos dizer, aflição mesmo no que poderia acontecer com esse setor que foi muito afetado, um dos mais afetados de todos os setores da nossa economia. O ano passado, em torno dia 11, 12 de março, foi quando nós vimos pela primeira vez que a situação poderia se agravar. Eu lembro que eu voltava de uma reunião em BH e lá já estava assim a situação já colocada, né? Já se falava, eu acredito que era uma quinta, na segunda já se falava que você ia fechar. E realmente aqui veio acontecer no dia 17 de março. E naquele momento nós achávamos que era um problema momentâneo, que dentro de 15 dias, no mais tardar um mês, a gente já retornaria com nossas atividades. E no entanto, nós vivenciamos
cerca de 6 meses com muita insegurança, né? Ficamos naquele primeiro semestre 60 dias fechados em 2 situações, em 2 momentos diferentes, 15 e depois mais 45, e depois o segundo semestre ainda com muita incerteza. Vimos um momento confortável, depois no final do ano veio novamente essa dita segunda onda aí que nos afetou ainda na virada do ano e fazendo várias vítimas, né, inúmeras centenas de vítimas na nossa cidade, tanto na questão da saúde e também da economia. Nós viemos desde aquele momento buscando situações que pudessem amenizar todos esses efeitos aí, né, essas consequências desse setor nosso. Desde então, conversando com o poder público, com entidades, com instituições financeiras, buscando condições diferenciadas aí para empréstimos, buscando o poder público na questão dos impostos, e depois, tanto a nível federal, municipal, estadual, e novamente tivemos que vivenciar toda essa situação, né, num reprise, né, desse início de ano, novamente com toda essa situação aí, muito pior na questão das vidas, né, e as atividades um pouco mais, vamos dizer assim, preparadas não, mas um pouco mais com a condição de assimilar todos esses desafios de uma forma menos trágica do que houve naquele início de 2020. Houve um aprendizado, né, Eduardo? Sim, né, o ano passado se viu, apesar para esse aprendizado, nós pudemos esse ano enfrentar, mesmo com muita dificuldade, com um pouco mais de equilíbrio e experiência, né, já sabendo alguns caminhos, apesar que em várias situações nós não pudemos contar, e só a semana passada veio a notícia com aquelas ações do governo federal, onde possibilitou um refresco maior para essas empresas desse setor, que na sua grande maioria, mais de 90%, é formado por micro e pequenas empresas. Eduardo, o que mais te surpreendeu com essa questão de reinvenção? Porque houve setores, né, houveram setores que tiveram que necessariamente se reinventar. A gente sabe que para o setor de eventos ainda é muito difícil fazer um evento legalizado, mas principalmente nessa parte dos atendimentos, o delivery, informática. Acho que o Eduardo... Matheus, o Eduardo saiu? Continua na linha. Ah, tá na linha, então beleza. E aí eu queria que você falasse... Aqui, mas já voltei. Tá, você tá me ouvindo bem, Eduardo? Tô ouvindo, sim. Então tá bom, tá igual minhas aulas remotas, viu? Você tá aí, fulano? É tudo aprendizado, né, Braz? Aprendendo a mexer. A hora que você acostuma com uma plataforma, vem outra, você tem que ir procurando adaptar. Ele somente desativou a câmera, foi só isso. Mas foi enfim, isso, né? A câmera para mim ainda tá desativada, mas tá tranquilo. Importante a sua participação. Mas o que mais te surpreendeu em termos de criatividade dentro do próprio comércio? E tipo assim, você falou, poxa, nem imaginava que alguém ia conseguir se reinventar de uma forma tão extraordinária, né? O que você tem visto por aí dentro de Patos e até fora de Patos? Até que ponto que uma crise pode ter virado oportunidade para alguém? Eduardo, você chegou a ouvir a pergunta? Tive que trocar de aparelho aqui, Braz. Tá. Não, eu faço rapidinho. Eu vou fazer de novo aqui rapidinho. Até que ponto que a crise virou oportunidade para alguns? Você viu algum exemplo de pessoas e meios que se reinventaram, conseguindo sair, vamos dizer, de um comércio um pouco mais analógico e tiveram que se adaptar muito rapidamente para conseguir ter retorno, ter rendimento, conseguir manter funcionário, enfim. O que você tem percebido?
O Braz, isso aí foi uma tônica, né? Todos tiveram que acelerar vários mecanismos para se manterem pelo menos no mínimo de faturamento, né? Então nós percebemos vários, uns mais, outros menos, né? Setores aí que puderam contar com as redes sociais, né? Com o meio de venda através da internet, com e-commerce. Então, quem já estava um pouco mais preparado, porque essa tendência já vinha sendo colocada há mais tempo, só porque todo mundo imaginava que isso iria demorar um pouco mais para se tornar uma realidade tão incisiva, tão contundente, presente e de forma tão repentina, né? Então, os empresários do setor do comércio e da prestação de serviço tiveram sim que se adaptar e mais especificamente nessa questão do atendimento online, né, da venda online e dessa comunicação, né, reaprender a comunicar com o seu cliente usando essas ferramentas todas aí através da internet. Isso com certeza acelerou um movimento que já estava sendo esperado, mas todos nós tivemos que acelerar isso aí de uma forma muito repentina. E dentro do comércio, teve algum setor que foi na contramão e cresceu, ao invés de vamos dizer, de retrair, mesmo em plena pandemia? O que vocês conseguiram perceber? Teve alguns setores do comércio, Brasil, e aí eu acho que muito mais em relação a uma questão de mercado, uma situação que se colocaram as pessoas, né, que foi, por exemplo, a construção civil mesmo teve crescimento nesse período, né, e também o e-commerce, né, que uma vez que os setores do comércio físico precisou migrar muito rapidamente para esse meio de venda, também já vinha crescendo, mas nos últimos 1 ano e meio aí o nível de crescimento dele acelerou bastante. Aumentou o emprego na área da logística, por assim dizer? Você percebe que a gente tem mais pessoas fazendo entrega, enfim, tiveram que se adaptar, essa coisa da moto, dos carros, enfim, todo esse tipo de produtos e serviços que Delivery. De repente eles que eram feitos de uma forma física lá no local, eles passaram a ter que ser transportados por alguém. Como é que foi isso? Isso também foi perceptível? Com certeza, né, Braz? Nós podemos notar aí uma avalanche aí de novos meios de atender os clientes, né? E esse delivery aí feito através das motos, né, a olho nu perceptível a quantidade de empresas que surgiram aí mesmo localmente, né, oferecendo esse serviço para atender realmente essa demanda nova aí, onde acelerou para se atender o cliente aí na sua casa, né, nos seus locais mais variados, uma vez que não se estavam possibilitando o cliente ir até a loja física. Então esse setor aí realmente cresceu bastante e várias empresas surgiram para atender essa demanda. Você acha que o cliente, de alguma forma, e vamos imaginar que daqui a algum tempo a gente vai ter uma normalidade, a exemplo dos streams, a coisa tipo Netflix, Amazon, ou seja, a pessoa ter a TV dentro de casa, né, ter a programação dentro de casa, isso reflete na questão dos cinemas. Você acha que tem uma parcela dessa clientela que vai se acostumar com esse processo e provavelmente não vai querer retornar para o processo antigo? Você consegue ver a clientela também mudando seus hábitos de uma maneira mais permanente? A clientela já vinha migrando para esse meio de consumo através do online, né, Braz? Mas um pouco ainda receioso até pela segurança, né? E principalmente nos meios de pagamento, aquela insegurança que todo mundo tinha. Esse evento aí, essa nova realidade, forçou aqueles clientes que tinham mais resistência a experimentar esse formato de compra. E no final das contas perceberam que seria uma opção muito segura, né, e confortável, e então eu acredito que um
dos fatores que fez com que esse comércio eletrônico crescesse bastante, além da falta de possibilidade de se ir numa loja física, foi justamente a segurança que o cliente percebeu que teria, né, diante desse formato de compra online, né, que antes ele tinha um certo receio. Várias pessoas evitavam de ter essa experiência da compra online e obrigatoriamente foram experimentar e perceberam que pode sim ser um canal alternativo para se fazer as suas compras de forma mais cômoda e segura. Eduardo, duas coisas. Vou aproveitar da sua expertise. Imagina que muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo são da época do cheque pré-datado. Da época que a gente passava o cartão, a gente passava aquela maquininha de carbono, né, denunciando aqui a nossa idade. O pessoal não sabe nem o que é isso. E agora, não tão distante, em meio já a essa questão da própria pandemia, veio o Pix. O Pix tem revolucionado e vai revolucionar ainda mais o comércio. E para quem não sabe o que é isso, tem que ter medo do Pix ou pode aderir? Mas o que é o tal do Pix? Conta para o povo que está nos ouvindo, que às vezes ainda não está habituado com estas modernidades. Bom, o sistema brasileiro bancário é um dos mais desenvolvidos do mundo, né, Braz? E o Banco Central acelerou e trouxe mais essa forma de pagamento, mais essa comodidade, né, que onde não se precisa ter praticamente nenhuma intervenção mecânica, né? Você lembrou aí bem daquelas maquininhas que você passava lá o decalque, vamos dizer assim. E você tinha que ligar para pedir o número da autorização, e você tinha um livro lá para ver se o cartão não estava cancelado. Quer dizer, é um tempo ali que a grande maioria realmente não vai dar notícia disso, né? Eu acho que ainda tem umas maquininhas lá na época ainda, se alguém tivesse curiosidade. Mas o Pix veio como essa nova forma de pagamento, né? Muito simplificada, onde você gera lá um código e o estabelecimento ou a pessoa física vai te pagar retirando da conta dele e creditando na sua conta, usando simplesmente aquele código que você passa para ela, um código de barra, né? Então, de forma imediata, debita na conta do cliente ou do comprador lá, ou daquela pessoa que você está fazendo a compra ou o negócio, e já cai na sua conta ali de forma imediata, muito segura. Claro que todo meio você tem que ter os cuidados, né? Mas assim, e num primeiro momento, de forma gratuita, né? A gente sabe que depois o sistema bancário vai começar a cobrar em cima dessa movimentação, mas ele é muito simples, fácil de usar e facilita demais, ainda mais nesse momento aí, e nessa realidade nova de compras por meio da internet ou outros aplicativos. Eduardo, a pandemia acabou com o emprego no comércio? Acabou? Não tem mais serviço no comércio? Conta para nós. Serviço de uma forma geral? Não, ou você fala serviço em relação a emprego mesmo? É o serviço prestado. Porque na verdade essa pergunta minha tem dois momentos. Porque existe uma fala, e a gente sabe que a questão do desemprego existe, mas às vezes também se vende uma ideia de uma tragédia irreversível que o comércio acabou. E quando a gente anda no centro da cidade, quando a gente vai para as áreas, eu pelo menos quando posso e preciso, mais quando preciso do que quando posso, eu vou, por exemplo, em algumas áreas que são muito fortes do comércio patente. Aí eu vou citar, por exemplo, aqui a Rua Ponto Chique, aquela quando você pega Guarani, sequência da Caetés indo para Alvorada, a própria Avenida Brasil, e outras áreas, por exemplo, ali do bairro, subindo para Sebastião Amorim, a própria avenida, né, que depois de uma determinada parte ela fica totalmente, Afonso Queiroz, né, totalmente comercial. Enfim, a gente tem algumas áreas de comércio na cidade que tem uma vitalidade muito grande. E quando eu tenho a oportunidade de passar por essas áreas, em algumas a gente tem a impressão até que a pandemia já acabou.
Mas a questão nem não é essa. Em tempos de pandemia, ainda tem um emprego no comércio. A pessoa que está me ouvindo agora, que de repente estava trabalhando no comércio, hoje não está mais, está buscando a recolocação, ainda tem esperança para essa pessoa, porque às vezes o que se vende é que acabou o mundo. E às vezes quando a gente está andando por aí, parece que a impressão não é bem essa, que tem gente que ainda está conseguindo fazer suas vendas, organizar bem seu pessoal, tem gente que se esforçou muito para não demitir. Como é que está tudo isso? O que é mito e o que é verdade? Vamos tentar separar uma coisa de outra. Olha, Braz, o comércio e a prestação de serviço, como outras atividades, né, vem na questão da mão de obra, né, da empregabilidade nesses setores. Ele sofreu muito, né, tem sofrido, mas assim, eu acredito muito que é no mesmo formato que aconteceu com a indústria, por exemplo, né, que vem migrando aquele trabalho que era da indústria para o serviço. E no comércio, eu percebo que vai ser da mesma forma, não vai ter aquela função, né, tradicional, por exemplo, às vezes, do empacotador ali na loja, ou do vendedor naquele modelo antigo de se atender no balcão, né, da nossa época, um vendedor personalizado, vamos dizer assim, com atendimento personalizado, mas tem muitas empresas que ainda vão conseguir fazer isso, né, em segmentos muito específicos, que até é a questão de oportunidade, mas vão brigar para outras atividades dentro do próprio comércio, por exemplo, no atendimento online, na expedição, né, na comunicação via as plataformas digitais. Então, às vezes vai migrar um pouco as funções, né, passar de um determinado tipo para outro. Nós tínhamos, inclusive, um temor muito grande que esse desemprego poderia ser muito maior do que a gente está percebendo. Eu estou aqui com os dados, por exemplo, do CAGED acumulados até março, né, na nossa cidade, e nós criamos acumulado no comércio e no serviço, o serviço, por exemplo, até mais 204 vagas em detrimento de 99 negativo do ano passado, e no comércio gerou-se 106 vagas esse ano para 105 vagas do ano passado. Então, o impacto, pelo menos até março, nós não pudemos notar uma coisa muito drástica, né? Às vezes até por essa mudança mesmo. A gente percebe que há estabelecimentos que sofreram mais, outros menos, outros tiveram que se readaptar, né? E isso, o mercado e o comércio, ele é muito dinâmico nesse sentido, ele se adapta muito facilmente, com muita rapidez. Agora, o ano passado nós tivemos o abril, né, que com mais de 900 vagas fechadas só no comércio aqui dentro de Patos, mas foi no momento que nós estávamos fechados, né, e demorou um pouco. O nosso temor, inclusive, era pela essa demora aí nessa nova legislação que possibilita a suspensão do contrato de trabalho, a própria diminuição da carga horária, porque isso fez o ano passado que se mantesse, tivesse num segundo momento, né, esses empregos garantidos. Pra você ter uma ideia, na nossa cidade, no ano passado, foram mais de 15 mil contratos desse tipo, né, que foram assinados de abril até agosto, até final do ano, né, tinha essa possibilidade ainda. Então, garantiu-se mais de 15 mil empregos por conta dessa política do governo federal. E esse ano demorou um pouco, fechou-se um pouco antes. A nossa luta era para que isso tivesse ocorrido já início de março, no mais tardar início de março, mas foi somente a semana passada que se decretou essa possibilidade. Então, a gente, com esses números aqui que eu estou vendo, eu fico mais otimista que o impacto vai ser menor do que a gente temia, Braz. Aquece o coração, né, Eduardo? Com certeza. E deixa eu te perguntar, porque eu gosto de falar com você que você tem as respostas na ponta da língua. Você tem muita questão, eu não sei se é mito ou se é verdade, que às vezes essa questão, por exemplo, da demissão,
Às vezes a pessoa pensa só na questão dos direitos que tem que pagar, e eu já tive muito do outro lado do balcão e sei que às vezes um funcionário, um colaborador que já está treinado, que está apto, que passou por um período de formação, que já tem a técnica, que sabe, enfim, que sabe ali o como fazer do estabelecimento, às vezes perder esse indivíduo é muito doloroso, porque depois às vezes você não consegue trazê-lo de volta, e quando você vai treinar outro, às vezes isso também não é tão simples. Ainda é realmente dessa forma ou não? A modernidade meio que descartou essas questões mais pessoais dentro das empresas. Qual que é a sua experiência a esse respeito? O Braz, o trabalhador, né, a mão de obra qualificada, você não consegue ela de uma hora para outra. Era uma das críticas que a gente fazia na questão do fechamento das empresas. Segunda-feira, na quinta-feira fala que na segunda fecha, aí você não sabe que dia que vai abrir. Não é um simples apagar de luz ou de interruptor que você fala fecha ou abre uma empresa, né? Fecha a porta da empresa, tem toda uma estrutura e com certeza a mão de obra, a equipe que está ali dentro, treinada às vezes há vários anos, que dá sustentação ali para aquele negócio funcionar, que não é só ali o bem físico, que é o estoque ali na prateleira, que é a máquina ali à disposição, né, que é a cadeira ou o balcão ou as prateleiras, mas o fundamental é a mão de obra ali qualificada, principalmente no que se refere ao atendimento da loja física, que faz toda a diferença, e eu acho que é o grande diferencial, né, para se ter ainda manter a loja física em conjunto, que a gente não pode deixar de lado em conjunto com o atendimento online, mas o diferencial do atendimento, né, do vendedor, do atendente com o cliente, ele faz toda a diferença para se manter uma empresa aberta. E isso em qualquer atividade, na prestação de serviço e no comércio, que é de forma direta com o seu cliente, é fundamental. Então, a mão de obra qualificada, ela sempre vai ter o seu emprego garantido, né? E a dificuldade das empresas de se manter essas pessoas é enorme, e fazem todo o esforço para se conseguir manter aquela equipe ali engajada e à disposição. Então, no fechamento aí, o esforço das empresas e dos empresários para não perder e dar condição foi enorme, justamente para dar a condição na volta de se ter essa estrutura ainda formada. Então, Duarte, quando eu estava diretamente ligado ao comércio, trabalhei com vendas, trabalhei com o Luiz, que você conhece, que era da Lever Patos, depois virou outra empresa, existia muito a parte de formação, treinamento e etc. Pode-se dizer que isso continua existindo mesmo em tempos de pandemia? Já existia antes, não existe, é pouco comum? Como é que está essa formação, tanto do colaborador quanto dos próprios empresários? Porque às vezes a gente tinha as reuniões ali, né, do setor, e o empresário às vezes mandava, era o gerente, era o funcionário, ele mesmo não ia. E às vezes a dinâmica exigia a presença daquele, vamos dizer assim, que era o dono do empreendimento, porque visava também uma mudança de cultura. Em que a pandemia mudou ou não mudou nada disso? O que nós aprendemos com tudo isso, principalmente quem está ligado ao comércio, seja o proprietário ou seja ali o trabalhador, o colaborador? Braz, isso aí não mudou não, assim, mudou a forma, né? Mas a necessidade hoje é ainda maior, você, como educador você sabe disso, mas mudou o formato de se buscar o conhecimento, né? Hoje está muito mais à mão, né? Depende muito mais, e essa facilidade é do tamanho da pessoa que a busca, né? Porque tem várias formas de você buscar conhecimento, capacitação, e às vezes depende menos hoje das instituições e das entidades, de forma presencial principalmente, disponibilizar aqueles treinamentos que a gente costumava vivenciar há anos atrás, né? Hoje, qualquer pessoa tendo a boa vontade e o interesse, ele busca conhecimento.
Mas as instituições, as entidades continuam disponibilizando e durante a pandemia isso até foi aumentado, né? Quando se colocou essas possibilidades de lives, cursos online, palestras, né? Aumentou em muito a capacidade de se alcançar as pessoas para se capacitar, para se treinar, para reciclar, e isso com certeza vai tanto do lado do empresário, que ele não pode deixar de se reciclar, como também do trabalhador, né? Ninguém pode ficar esperando que o outro o ofereça para melhorar a sua condição de trabalho ou de empreender. Então, hoje eu acho que é mais fácil isso, né, de se buscar. Tem vários locais que você pode buscar, a internet está cheia, vários cursos gratuitos, né, e um braço muito importante que sempre foi, que é do sistema Fé-Comércio, que é o Senac, né, disponibiliza isso, muitos de forma gratuita, né, e está lá o site do Senac aberto, com vários cursos de forma gratuita para todo mundo acessar e se reciclar e capacitar e ter condição de melhorar o seu emprego, seu salário, sua qualidade de trabalho, inclusive. Eduardo, é interessante, não é uma nem duas vezes que às vezes o pessoal fala que você é presidente do CDL, né? Porque parece que o Sindicomércio ele tem uma proximidade muito grande do CDL. Eu sei que o Sindicomércio ele nasceu como uma associação, que depois ele foi se transformando com o tempo, e hoje vocês estão ali na Dores do Indaiá, um prédio que eu acho que ele reúne entidades, grupos, sindicatos, que dizem muito a respeito do dinamismo do comércio em Patos de Minas e na região, porque a gente sabe que inclusive alguns que têm comércio em Patos, esse comércio ele não está só em Patos, ele também está na região, e Patos ele serve a região de forma muito especial. Setor da construção, vestuário, etc. É muito comum as pessoas virem de outras cidades para fazer suas compras aqui. Dito isso, por exemplo, fala para o povo o que é a diferença do Sindicomércio do CDL e quais outras entidades ou sindicatos que hoje estão ali na Rua Dores do Indaiá, naquele prédio que tem tanto encontro, congresso, reunião, palestra, online, real, virtual, enfim. Fala um pouco desse grupo que está reunido ali hoje e a importância dele para o comércio e para quem faz empreender em Patos de Minas. Bom, o Sindicomércio ele tem uma diferenciação, o Braz, que ele não é uma entidade associativa, né, igual é a CDL, a Cipatos. Aqui em Patos, ele foi fundado, sim, como você bem disse, através de vários diretores dessas duas outras casas, da Associação Comercial e da CDL. Foram diretores de lá que perceberam a necessidade de se fundar o sindicato, né? O sindicato vem com legislação própria, né? Começa com a Constituição Federal e depois passa pela CLT, então ela tem uma condição de legislação até, vamos dizer assim, obrigatória, né? Uma vez que você abre uma empresa do setor do comércio, obrigatoriamente você já é representado pelo Sindicato do Comércio de Patos de Minas ou na região que você tiver, né? Então, independente de você ir lá, afiliar ou associar ou pagar a sua contribuição sindical, que hoje não é mais obrigatória, já há quase 3 anos com a reforma trabalhista, você já é representado por essa entidade sindical. Se não tivéssemos aqui o Sindicomércio de Patos de Minas, e até uma notícia boa que eu recebi, que era uma luta nossa há quase 10 anos, que conseguimos ampliar nossa base territorial de representatividade, e a partir da semana passada nós já representamos, além de Patos, Presidente Olegário, Lagoa e Carmo do Paranaíba, na questão sindical. Parabéns. Exatamente. Então era um anseio dessas cidades, daqueles comerciantes lá, porque eles ficam presos a uma representatividade por conta de não existir um sindicato na sua cidade, amarrados a uma negociação, a representatividade de Belo Horizonte, uma representatividade estadual, que com certeza não sabe das dificuldades locais. Longe da realidade, né? Longe da realidade, não sabe aqui localmente o que são nossos problemas, o que nós estamos passando.
fica uma coisa muito distante, né? Então, a proximidade, é por isso que esses empresários na época, advindos do CDL principalmente, enxergaram a necessidade de se fundar o Sindicomércio aqui em Patos, né? Pegando a legislação e instalando aqui esse sindicato que já vai para 38 anos. Bacana demais. E quais outras representações estão ali na Rua Dores do Indaiá hoje junto com vocês? Tem o CDL, tem o Sindicomércio, tem mais quem lá hoje? Aquele prédio foi construído pela CDL, né? Eu já não sei quantos anos já. Depois o Sindicomércio adquiriu um andar daquele prédio, e o restante do prédio é de propriedade da CDL, mas abrigando lá a FIENG, né? Dentro da FIENG lá tem vários sindicatos ligados à indústria, por exemplo, o Sindivest, o Sindiob, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, né? Que representa essa classe importante. Da metalurgia, da construção civil. Então, a FIENG abriga várias dessas instituições sindicais junto com ela lá, além do Sindicomércio. Tem o Banco da Gente, né, que é uma instituição de crédito onde empresta recursos para uma camada da sociedade, quase na sua grande maioria informal, onde é aquela pessoa que faz aquele biscoito no fundo da casa, ela tem a possibilidade de estar pegando aqueles recursos para fomentar a sua atividade, além da Garante Paranaíba, que é outra instituição também garantidora de crédito, que facilita muito os empresários a constituir empréstimos junto principalmente às cooperativas de crédito da nossa cidade e região. E o SEBRAE, né, que é esse importante órgão aí que dá tanto apoio à micro e pequena empresa a nível de Patos e do Brasil inteiro. Então é um prédio que se tornou mesmo uma referência, né, para o empreendedor de Patos e de toda a região na questão da representatividade, da questão da formação, da capacitação, né, e do apoio. Então hoje realmente um emblemático mesmo, um empreendedor, aquele edifício ali, Braz. Edifício Ausônia, não é? A Dona Ausônia, exatamente, Ausônia. A alusiva a Dona Ausônia, que foi a primeira presidente da CDL, né, da nossa cidade. Eu acho bacana falar isso, Eduardo. Nós já estamos caminhando para o final. Se o Matheus tiver alguma pergunta, pode preparar aí, ou alguém que está ouvindo a gente. É porque eu sou da época que a referência que a gente tinha de alguma coisa ligada ao comércio era uma casinha que ficava num lote rebaixado, que era o SPC. A gente ia lá para resolver problema. Quando o sujeito pagava na loja, mandava nós lá, que era boy, da época do Proman, para ir lá pegar a notinha do sujeito. Era mais ou menos de 2 a 3 horas de prazo até que o cara conseguia resolver a vida dele em tempo financeiro se tivesse no chamado SPC. E hoje, essa questão de a segurança, de proteção ao crédito, a gente sabe que ela existe, que ela é importante, mas hoje tudo que vocês fazem está muito para além disso, né? E eu acho que isso é mérito da cidade, daqueles que estão aqui trabalhando e participando. Eu não tenho dúvida disso, Eduardo. Com certeza, Braz. O CDL, né, a sua origem foi justamente através do SPC, né, quando os empresários do comércio perceberam a necessidade da proteção do crédito que ele oferecia e precisava centralizar essa informação, né, e realmente aquela sede ali foi a primeira sede própria da CDL, na Dores do Indaiá mesmo, né, mais em cima um pouco, a casa lá atolada. O sujeito já tinha essa visão, né, que entrar ali você já estava atolado. É verdade. Mas foi com muito suor naquela época, a diretoria comprou aquela sede, depois trocou aquele local pelo lote lá onde foi construído esse prédio que abriga lá essas instituições hoje. E realmente ampliou muito a importância dessas entidades, né, na luta mesmo por essas classes, a classe lojista, a classe do comércio em geral, e hoje vem perdendo às vezes um pouco essa questão por conta da mudança, né, da prática do crédito e do fornecimento do crédito, que passa muito pelo cartão de crédito das administradoras, né, o carnezinho, a notinha, como a gente
falava há poucos anos atrás, que dependia da aprovação de crédito, hoje está muito menos usado, né? No interior ainda mais, nas capitais a gente não vê isso. Nem existe isso nem mais. Se fala nisso mais, né? E o cheque pré-datado da mesma forma, quando você citou um pouco antes. Mas migrou-se para a prestação de serviço de outras maneiras, né? Então, claro. Você ajuda mesmo na questão do além do crédito, do tratamento da questão de pessoal, né, da contratação de pessoal, da questão do certificado digital, da representação e no fomento do comércio com várias iniciativas de promoções. Então ampliou muito o leque, né, de atribuições dessas entidades, distanciando um pouco só daquela questão da garantia do crédito, da aprovação de crédito. Maravilha. Matheus. Ô Braz, eu quero perguntar pro Eduardo a respeito da campanha de doação de alimentos, programa Mesa Brasil, porque na semana passada eu fiquei assim, até impressionado com a quantidade de pessoas na nossa cidade que estão inseridas como pessoas que passam por necessidades, né? Necessitam de doações de alimentos. Aí mais de 3 mil famílias. Eu confesso que fiquei muito assustado e a gente... por que eu digo que fiquei assustado? Porque na cidade, o nível de Patos de Minas, não dá para pensar que tem esse tanto de gente que passa por... passa trabalho, né? Passa por necessidade. E tem os dispensários São Vicente Paulo que faz as conferências sociais, as conferências que fazem esse trabalho. A campanha Mesa Brasil, esse ano, ela conta com o apoio do Sindicomércio e que ações do Sindicomércio tem feito junto com outras entidades da cidade para fazer essa arrecadação. A gente sabe que agora na vacinação tem também, né, a doação de alimentos, e esses alimentos, qual que é o critério para a destinação final desses alimentos? É isso que eu queria perguntar para o Eduardo. Beleza, Matheus. Pouca gente sabe, Matheus, que o Mesa Brasil vamos dizer, um produto, né, uma forma de atuação do SESC. E o SESC é um braço do sistema Fé Comércio. Ele existe por conta da contribuição das empresas que estão nesse ramo, né, do comércio e da prestação de serviço. E o Mesa Brasil, essa campanha, ela tomou mais notoriedade desde as lives do ano passado, né, de uma forma geral. Aqui em Patos, a semana passada, buscou-se o apoio do SESC através do Mesa Brasil, com aquela doação das pessoas que iriam vacinar doando um alimento, né, que foi um projeto desenvolvido pela Prefeitura, do Banco de Alimentos da Prefeitura, com o apoio do SESC, né? Mas é uma campanha contínua, inclusive é uma luta nossa do Sindicomércio, desde o ano passado, da administração anterior, que a gente consiga colocar na nossa cidade, né, um centro de distribuição do Mesa Brasil, do SESC de Minas Gerais. Né? Porque o que acontece? O Mesa Brasil, ele pega a doação de empresas ou produtores de alimentos, né? Trabalham, selecionam, divide, faz kits e distribui com aquelas entidades que fazem essa assistência social nas cidades. Muitas vezes o que acontece? Produtores aqui da nossa região, da nossa cidade, doam para o Mesa Brasil, que tem um centro de distribuição em Uberlândia, e depois, da maioria das vezes, não vê chegar aqui de volta para a nossa cidade e região da mesma proporção que leva. Né? Então a nossa luta desde o ano passado, e começou com esse projeto do Banco de Alimentos de Patos, e a gente está trabalhando em cima disso, que se estabeleça e que monte aqui em Patos uma estrutura de centro de distribuição do Mesa Brasil, que é do SESC. Né? Então o Sindicomércio, o Sistema Fé Comércio, o CNC, tem toda a ver com o sistema do SENAC, que é da capacitação dos trabalhadores do comércio, né? E o SESC, que é o braço social do sistema comércio, do sistema Fé Comércio e CNC, que faz a parte social. Nós temos a unidade aqui em Patos que atende
do SESC, que atende cerca de 80 crianças, né, a nível contraturno, não sei se o Brás Paulo conhece. Tem uma fila de mais de 100 crianças também esperando vagas, e 70% disso é feito de forma gratuita, que a política do SESC atende de forma gratuita, até por imposição da legislação, e por conta de receber essa contribuição das empresas de forma obrigatória, ela tem que atender no mínimo 70% de forma gratuita, né? E nós também outra luta nossa para ampliar a presença do SESC aqui em Patos de Minas, para atender mais crianças, não só na questão da educação aí, que ela atende de 4 a 11 anos, ou de 6 a 11 anos, mas também ampliando isso também para o atendimento à saúde, principalmente na questão da recuperação de pessoas, da prevenção da saúde. É uma luta também nossa do Sindicomércio para a gente ampliar esse atendimento do SESC, além do SENAC, que é o outro braço de capacitação que faz parte do sistema FEComércio, ligado ao Sindicomércio, de todos os sindicatos, que capacita diuturnamente, naquela unidade próxima ao Mucando, cerca de 600 pessoas já há muitos anos aqui na nossa cidade. Uhum. Eu tenho aqui a pergunta do Gilmar. Ele diz o seguinte: pergunta para o Eduardo se ele sabe, mais ou menos, desde o início da pandemia, ali em meados de março do ano passado, até agora, fechamento do mês de abril, a quantidade de pessoas que foram demitidas na cidade, empregados do comércio, e a quantidade de lojas e comércios, de um modo geral, que fecharam as portas devido à pandemia. O Eduardo tem mais ou menos esses números para nos revelar? É o Gilmar perguntando. Obrigado, Gilmar. Matheus, o número de empregos, ele é mais fácil da gente, o emprego formal, né? Porque aquele informal a gente não tem dados e estatística, mas o que ocorreu o ano passado, aí isso vai de forma mensal mudando a situação, como eu disse anteriormente. Em abril do ano passado, nós tivemos em Patos mais de 900 desligamentos só no comércio aqui da nossa cidade, mas fechou o ano na medida que foi possibilitando as empresas de se restabelecer no seu funcionamento. Terminou o ano até de forma positiva, né? E aqueles mecanismos de manutenção de emprego que o governo federal disponibilizou o ano passado, e agora novamente a partir da semana passada, deu condição para se manter esses empregos, e no final do ano ficou de forma estabilizada. Nós não tivemos realmente a demissão de forma muito acentuada no comércio, não, tá? E esse ano até março, os dados que eu tenho aqui também do CAGED, né, que acumulado até março, o comércio gerou de forma positiva aí, gerando emprego, né, de 106 vagas de emprego até final de março desse ano, né? Então é uma notícia boa, né? E Patos, eu acredito que pode ser que tenha uma condição um pouco melhor do que a gente percebe em outras regiões que depende muito de certos tipos de atividade que foram mais impactadas aí durante a pandemia, mas na nossa cidade a gente percebe que no nível de emprego isso não foi tão drasticamente percebido, não. Nós tivemos algumas inaugurações de empresas grandes na cidade também, né, o ano passado, supermercados, que isso também ajudou, e acaba que Patos é um polo, né, de uma região, que na medida que a gente oferece essas empresas que são vamos dizer assim, símbolos aí, a gente traz mais gente para cá também, e acaba que as cidades menores se sentem mais com esses problemas, ou cidades maiores que dependem de uma atividade única. O agronegócio nos ajuda muito a manter esse nível econômico, né?
E agora, em questão de número de empresas, a gente não tem esse dado com muita facilidade, porque na grande maioria a pessoa simplesmente fecha a empresa, não dá a devida baixa aos órgãos, né, devidos na Receita Estadual, Federal, Junta Comercial, simplesmente baixa a porta e depois vai ver como é que fica isso, né? Então, a gente não tem esse dado com muita fidedignidade não, para a gente traçar e ter isso com... Eu tive um dado que nós aumentamos em muito, né, a abertura da empresa que é enquadrada como MEI, né, que é o microempreendedor individual. Isso eu tenho algumas respostas para esse aumento dos MEIs na nossa cidade, no Brasil, né, que eu debito muito em função da informalidade que possa ter acontecido em alguns setores que às vezes perdeu um emprego e a pessoa resolveu montar seu próprio negócio, ou da migração mesmo, que eu acho que é um dado muito mais preocupante e mais realista, é a migração das pequenas e microempresas para o MEI, que é onde a carga tributária é muito menor e, infelizmente, vários pequenos e microempresários vêm migrando para esse sistema de tributação na tentativa de sobrevivência e de amenizar essa carga tributária do nosso país, que é enorme para quem empreende e para quem produz. A Sandra está aqui participando comigo pelo WhatsApp, e o ouvinte pode participar pelo 991050439 ou ligar e participar ao vivo conosco pelo 3818-1798. A Sandra está dizendo o seguinte, só para eu poder entender, o Eduardo falou que com relação ao programa Mesa Brasil, as doações são encaminhadas para Uberlândia, mesmo se elas forem feitas em Patos? Só para eu poder entender. É a Sandra que está perguntando. Não, de forma ordinária, não nessa campanha que foi feita semana passada, que às vezes as pessoas estão com a lembrança mais recente, essa da doação de quem ia vacinar, doava aquele quilo de alimento, né? Essa não, eu falo de maneira cotidiana e ordinária. O sistema do Mesa Brasil, eles têm os centros de distribuições em certas cidades, né? Então, às vezes, e não nesse projeto da vacinação, esses alimentos vão para uma unidade de processamento, onde eles são classificados, redirecionados e depois volta para as instituições esparramadas pelo Estado. Então, na nossa região hoje, o centro de integração e de distribuição, ele está em Uberlândia, né? E que na grande maioria das vezes, não, e a regra é que se vá primeiro os produtos, né, que saia de alguma doação de empresa da nossa região para depois voltar. No caso da vacinação, não. Foi um projeto feito com a Prefeitura de Patos, essas doações que foram, que estão sendo, né, fornecidas através das doações de quem está vacinando, está sendo diretamente com o SESC em Patos e com a Prefeitura distribuído às entidades aí da nossa cidade, cadastradas no SESC aqui da cidade. São essas as dúvidas do ouvinte. Brás, com você. Eduardo, eu quero agradecer, dizer que é muito bacana ter um patense raiz, né? Eu vou falar patense porque você está aqui desde o início dessa história do comércio mais estabelecido, né? Você estava dentro do processo, você saiu daquele mundo analógico, né? Nós dois podemos dizer que somos do período de transição. Nós fizemos comida na trempe, na lenha, né? Daqueles que recolhia cavaco no pasto para poder fazer a comida. Serragem. E vimos o que nós temos hoje diante de nós, né? O que o mundo se tornou. Não vou nem entrar no mérito de melhor ou pior, mas é muito interessante ter a plena noção do tamanho da transformação que nós vivemos. E quando você olha essa transformação como um todo e você olha para o comércio, para tudo isso que você luta uma vida toda, você está mais otimista ou mais pessimista? O que você diz para aquela pessoa que gostaria de abrir um comércio, de ter um negócio, uma startup, seja no mundo real, virtual? E eu encerro por aqui e depois vai ser só aí suas palavras finais. Obrigado.
Realmente, Brasil, eu considero que a nossa geração é privilegiada, né? Porque ela pôde vivenciar aí essas mudanças e cada dia mais rápido, né? Eu acho que o desafio, Braz, nem estar otimista. Eu acho que a velocidade hoje das transformações é que são muito maiores, né? Muito maior do que a gente tinha lá quando começamos a trabalhar, que tinha os desafios também, né? Mas a coisa demorava um pouco mais a acontecer. Aquilo que você ouvia em palestras, em seminários, eles falavam que daqui 5 anos isso aconteceria, né? Hoje a gente fala do mês que vem, da semana que vem, do semestre que vem, para não dizer no dia seguinte. Então o desafio maior de todo mundo, né, dos empresários, dos trabalhadores, é de estar muito ligado e focado nessas transformações e passa mais uma vez, né, pela capacidade de percepção e adaptação de nós todos a essas novas realidades. Não tem jeito da gente voltar atrás, né? Nós temos que nos adaptar e ser cada dia mais perspicazes de perceber o que é que nós podemos aproveitar dessas mudanças todas e procurar estar um pouquinho à frente do concorrente, que no comércio a vida inteira aconteceu, a concorrência sempre muito acirrada, né, no comércio varejista principalmente, mas os modelos que vão mudando e que a gente precisa, sim, é de estar preparado e com muita energia para saber enxergar, né, e essas mudanças e se adaptar o quanto antes do seu concorrente, né? Então o desafio, eu acho que é o mesmo, a velocidade é que mudou muito, né? As questões de técnicas, né? Cada dia a gente tem que procurar adaptar e estar segurando na mão nessas tecnologias novas para poder seguir e não ficar para trás. Bacana, é aquela velha máxima, né? Na natureza, se você não se adapta, desaparece. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, Matheus, o Braz, e nós estamos à disposição lá no Sindicomércio, sempre prontos aí para parcerias e para estar juntos aí da sociedade, dos empresários, da população, para conseguir fazer aí uma condição de vida melhor para nossa Patos de Minas e região. Maravilha, obrigado, Matheus. É isso, então, obrigado, Eduardo, por sua participação, obrigado, professor Braz Paulo. Amanhã tem mais Meu Emprego, falando a respeito de emprego e trabalho, né, Braz? Tem sim, a gente vai fazer uma série muito bacana essa semana, viu? Então o pessoal pode ficar ligado. Amanhã, quem é o convidado da vez? Você tá com aí na agenda já o... Terça-feira, se não me engano, é o Clênio da Patense, viu? Se não me engano, é o Clênio das Rações Patense. Falar um pouco do agronegócio, como é que Patos está nessa exportação, até onde essa mercadoria que ele produz está chegando no mundo, e ver, né, com orgulho da nossa parte, uma empresa que nasceu de forma tão simples, né? Era uma lambreta carregando ali restos de animais, depois na rua Rio de Janeiro, ali pertinho da minha casa, onde eu morava com os meus pais, e hoje uma das maiores do Brasil, talvez no segmento, uma das maiores da América Latina ou do mundo. Vai saber, o Clênio vai contar para nós amanhã, se Deus quiser. É isso, combinado, professor Braz Paulo, aqui no quadro Meu Emprego desta semana, em especial, falando aí a respeito do trabalho e o desenvolvimento econômico da nossa região. Vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência, lembrando que o quadro estará na íntegra daqui a pouquinho no portal Clube Notícias.